Levantamento aponta gastos excessivos em gabinetes da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. O espaço de apenas um parlamentar chega a custar quase R$58 mil. Os valores assustam a população e chamam a atenção de entidades. Uma pergunta que muita gente vai ficar sem responder. Sabe quanto custa um gabinete de um vereador hoje em Ribeirão Preto? Não faço ideia. Não faz ideia? Não faço ideia. A resposta é que tem custado caro, muito caro. Todos eles juntos somaram em 24 meses R$912 mil. Esse valor tão elevado só chegou nesse patamar por conta de alguns gastões. É o que revela um estudo feito por esse analista político durante os anos de 2017 e 2018. Nesse período foram analisados gastos com telefone, passagens aéreas, viagens oficiais, almoxarifado e veículos como esse aqui. O levantamento mostra que os gabinetes não têm o mesmo custo. Na verdade, eles apresentam valores bem diferentes. O mais caro pertence ao vereador Maurício Gasparini, do PSDB. Nos 2 anos, o espaço dele gastou quase R$58 mil, sendo que cerca de 30 mil foram gastos somente com almoxarifado, que são papéis, materiais de escritório, toner, selo de correio, envelopes e etiquetas. Nós estamos falando de um dos vereadores que é do partido do prefeito e sabe da situação precária que nós temos na área financeira. Ao invés de dar o exemplo... O vereador Maurício Gasparini diz que o gabinete dele está na média se analisado mensalmente. O parlamentar ainda afirma que o custo ficou um pouco elevado depois que ele foi escolhido para presidir uma comissão de assuntos da região metropolitana, uma vez que essa função utiliza muitas correspondências, ligações e também viagens. São nos nossos encontros que a gente levanta essas demandas e que trava essas reivindicações até o governo do Estado e o governo federal. Portanto, aumenta sim a despesa do meu gabinete, mas repito, tenho ciência disso e faço isso com muita alegria. Mas ele não está sozinho nessa. O gabinete que mais usou o telefone nesses 2 anos foi o de Bertinho Scandiuzzi, também do PSDB. O parlamentar gastou mais de R$10.500 em ligações. Hoje tem plano de telefone que você fala ilimitado entre uma cidade e outra, com DDD, a R$50, R$60. Quer dizer, o vereador não pode comprar isso por conta própria, saindo do salário dele, que já não é um salário ruim. Bertinho diz que os telefonemas são essenciais para o atendimento à população, já que ele não usa o carro oficial da Câmara. Ele ainda afirma que é através do telefone que são feitas as cobranças nos departamentos de Ribeirão Preto. Eu costumo atender a pessoa através do meu celular e faço, então, uma ligação ao setor competente para que a pessoa, com viva voz, ouça o meu trabalho, como que eu estou fazendo a solicitação do pedido. Então, é dessa forma que eu gasto. O gasto é necessário. No período, o vereador Marcos Papa foi o parlamentar que mais gastou com viagens e passagens aéreas. 5.400 com compromissos oficiais e quase o mesmo valor voando. Vereador que gastou R$11 mil entre viagem e passagem aérea, quer dizer, R$11 mil. O que trouxe para Ribeirão? Gastou R$11 mil e trouxe o que de benefício para a população? O vereador Marcos Papa diz que os valores são referentes a compromissos em Brasília. Um deles para apresentar os trabalhos de uma associação de Ribeirão Preto que atende mais de 1.500 famílias, com o intuito de apresentar essa atividade e desenvolver políticas públicas para o tema. Estamos criando no Senado da República o Dia Nacional de Conscientização pela Síndrome de Edwards e também uma política pública para essas famílias vulneráveis. Além disso, é a campanha nacional de castração animal. O Brasil tem o Dia Nacional da Vacinação contra a Raiva, mas não tem o Dia Nacional da Castração, a campanha, a política nacional de castração animal. Impacto negativo na saúde pública e, no caso de Ribeirão, enxugando o gelo, fazendo pouca castração. O Brasil tem que resolver isso e eu vou a Brasília cuidar desses assuntos. Mais de R$16 mil foi o que o vereador Adalto Marmita, do PR, gastou com o veículo oficial. Isso envolve gastos com combustível e manutenção. O parlamentar diz que gastou esse valor por conta de consertos no carro que estava danificado antes mesmo dele assumir o mandato. Além disso, se considera atuante por atender a população
em vários pontos da cidade. Eu atendo a população, eu não sou vereador só do meu bairro, eu sou vereador de Ribeirão. Então, a cota, para a população entender, a cota do vereador é 40 litros por semana. Então, não é um gasto desnecessário, é um gasto de atendimento, eu sou um fiscalizador. E na contramão dessa prática está o gabinete que menos gastou nos 2 anos. Ele pertence ao vereador Boni, que somou no período um valor bem abaixo dos mostrados aqui. R$ 1.743. O parlamentar não gastou com veículo e nem com passagem aérea. Os outros gastos envolvendo viagens, telefone e almoxarifado são bem reduzidos. Pode parecer insignificante você economizar uma caneta, economizar um pacote de papel de folha, você economizar um grampeador ou você economizar uma ligação. Realmente são pequenos valores. Agora, soma esses pequenos valores. Multiplica por não sei quanto, você vai ver quanto que dá o montante. Para a Frente Cívica não há justificativa para essas grandes diferenças entre um gabinete e outro. E por se tratar de dinheiro público, a Câmara deveria fazer uma análise sobre a necessidade de gastos e limites para cada vereador. Eu acho que isso precisaria ter um teto, né? E acho que alguém precisaria olhar e ver limites de conta por conta, porque com que isso é gasto? É muito privilégio, já ganha o salário, não é um salário pouco, e aí provavelmente deve vir mas eu estou trabalhando. Olha, meu amigo, você não precisa gastar R$58 mil para fazer um bom trabalho. Nas ruas, os altos gastos com gabinetes continuam gerando indignação. Se eu te falar que tem vereador gastando mais de R$57 mil com gabinete. Esse cara é louco. Pouco mais de 30 mil com almoxarifado, só isso. 30 mil com almoxarifado. Tem uma discrepância muito grande aí. Né? Se eu te falar que o telefone da Câmara tem gente que gastou 10 mil. Aonde que eles gastaram esse valor? Aonde? Não faz sentido nenhum, não. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Thaís Mantuani traz mais informações. Thaís. Pucci, ontem nosso assunto foi aumento de salário para os vereadores de São Carlos e hoje os gastos nos gabinetes de Ribeirão Preto. E para falar mais sobre isso, nós conversamos agora com o advogado Wilson Rogério Estevão. Doutor, existe uma sensação no ar de que o político muitas vezes pensa ter recebido um cheque em branco quando assume o mandato? Boa tarde. Boa tarde, Pucci. Boa tarde, parabéns a Thaís pelo aniversário. Na realidade, alguns pensam ter recebido um cheque em branco, outros têm certeza disso. A gente percebe que pelos gastos, da forma como são relacionados, alguns acham que o patrimônio público pode ser tratado de qualquer forma. Gastam com viagens, gastam com selos, o que é um absurdo nos tempos de hoje, verificar o que se gasta de selo ali no almoxarifado da Câmara. Então, infelizmente, assim, o político não se conscientizou que aquele dinheiro que paga ele é da população. E os eleitores devem ficar atentos a partir dessas informações para uma próxima eleição? Não só por essas informações, não só ficar atentos para a próxima eleição, como também cobrar mais transparência, porque infelizmente esses gastos são muito mal auditados. Esses gastos não são cobrados dos senhores vereadores. Se não são entidades particulares que se predispõem a fazer isso, a estrutura do Estado não tem como cobrar através do Tribunal de Contas, é muito pequena a estrutura. Então tem que ver quem está gastando mal, por que está gastando mal e dar a resposta nas urnas. E a gente ouviu muito que esse gasto é devido ao trabalho de fiscalização. Mas essa fiscalização do vereador se faz a qualquer custo? Eu creio que não, porque quando o vereador diz que ele gasta tudo isso para poder fiscalizar, para poder fazer seu trabalho, quer dizer, aquele que gasta pouco, então, significa que não faz trabalho nenhum, né? Quando você vê que alguns gastam R$150 por mês, outros gastam aproximadamente R$5 mil por mês. Seriam aqueles que gastam R$150 por mês menos vereadores do que aqueles que gastam R$5 mil? Pelo menos é isso que parece que eles colocam. Existem vereadores de primeira e segunda categoria. Sendo assim, o vereador que mais gasta teria que seguir o exemplo daquele que menos gasta?
Eu creio que sim. O que se esperaria da Câmara, já que todos desenvolvem um trabalho igual, que todos têm as mesmas funções, que todos têm ali uma igualdade, que todos gastassem aproximadamente o mesmo valor. Ou seja, que todos tentassem se aproximar de gastar o mínimo necessário. Porque numa época em que nós vemos escolas sendo fechadas por falta de manutenção, vemos buracos nas ruas e tudo mais, seria importante que a Câmara desse o exemplo. Ela, como fiscalizadora, deveria se autofiscalizar. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Paulo Pucci. Até já, Thaís.